Oi, pessoal! Esse daqui é um guia que a gente preparou para te ajudar a identificar 20 padrões no seu time técnico que podem não ser tão saudáveis. O nosso objetivo aqui é ajudar vocês a identificar esses pontos fracos, todo esse perfil dentro do time e organizar esse processo também junto com a equipe. Para isso, eu trouxe aqui o Marcelo Bissu, que é CTO do TC, que vai nos ajudar a destrinchar um pouco mais esse universo. Bom, é muito importante lembrar que bons líderes veem os seus times como um sistema complexo e independente. Quando chega alguma demanda inesperada, os bons líderes eles abordam isso com cuidado e um interesse na causa do problema. É muito importante também observar os códigos, revisar e visualizar os padrões de trabalho. Dessa forma, você vai conseguir identificar os problemas a serem resolvidos e contribuir também para o desenvolvimento do seu time. Sempre é bom entender o porquê que o problema existe. E dessa forma, você vai conseguir entender o que é necessário para resolver e contribuir também com o engajamento do time para resolver eles da melhor forma possível. Na primeira etapa, a gente vai falar de comportamentos que você pode identificar em si mesmo ou nos seus colegas de trabalho, para dar aquela dica, ajudar o pessoal aí a entender como que pode contribuir melhor. Lembrando que esse trabalho que a gente faz é um trabalho em equipe, né? Esse é um jogo que não se joga sozinho, tá? Então, qual é o primeiro comportamento pra gente prestar atenção, Tainá? O primeiro é o campeão da dominação. Ele é o sabe-tudo, né? É aquela pessoa que sabe de tudo ou sobre quase tudo. Ele é sempre um especialista em muitas coisas. E como que você pode identificar esse campeão de dominação? Era eu que ia falar dos problemas, né? Mas... verdade, foi mal, foi eu que... Problema. Campeão da dominação clássico, né? Todo mundo tem aquele amigo que sabe tudo. Aquela pessoa que sabe tudo sobre tudo, ou pelo menos quase tudo, né? Que sempre tem uma opinião pra dar. Parece ser um especialista em muitas coisas, né? Tem algumas formas de a gente identificar esses campeões da dominação, né? Eles conhecem geralmente profundamente um domínio específico. E aí, por isso, eles já se sentem donos da verdade, né? Acham que aquele conhecimento de um domínio específico vai funcionar em todos os outros lugares, né? O problema é que, geralmente, cada área tem problemas diferentes e formas diferentes de atacá-los, né? Então, essa pessoa, ela se concentra numa parte da aplicação, do sistema e do código, fica reescrevendo aquilo, sente a própria evolução naquele nicho e não percebe que alguns outros problemas precisam ser feitos de uma outra forma. Geralmente você identifica isso quando você vai fazer uma refatoração, vai olhar um código legado e você percebe ali uma concentração de especialização numa área, né? Normalmente, os trabalhos são entregues em commits pequenos e muito frequentes, né? Porque essa continuidade de refatoração que ele faz no próprio código, o que gera uma sensação de grande impacto. Eu estou sempre trabalhando, sempre fazendo coisas. Como essa pessoa geralmente domina essa área, é comum que quase não há nenhum feedback ou contribuição de outras pessoas ou outros times dentro daquele código, porque todo mundo pensa assim, mas essa pessoa entende tudo sobre isso, né? Quem sou eu para ir lá e comentar alguma coisa no trecho de código? Consequentemente, o campeão da dominação é pouco receptivo a feedbacks, porque ele não está acostumado com isso. Além disso, ele se comporta de forma extremamente produtiva, mas não de forma sustentável. Então, provavelmente, né, com o passar do tempo, ele vai se sentir desgastado. Dito isso, Tainá, o que a gente faz? A primeira coisa é tirar ele da zona de conforto, né? Coloque essa pessoa para fazer outros códigos em áreas extremamente diferentes, incentive e aprecie a experiência dele e colabore, incentive ele a compartilhar o conhecimento com os outros do time, né? Dessa forma, você pode ajudar se você perguntar para ele quem pode se beneficiar dessa informação, instigando ele a entender o quão importante é ele compartilhar a informação que ele tem. É muito importante também perguntar e entender o que ele gosta de trabalhar e, a partir disso, proponha para ele uma nova missão, de forma de tirá-lo da zona de conforto para que ele possa contribuir melhor com o conhecimento e ampliar os horizontes do time e etc. A ideia aqui é trazer para esse profissional uma nova área, uma nova visão e trabalhar com ele de forma crescente e de baixo risco. Agora a gente vai falar sobre o guardião do código. Guardião do código. O guardião do código
é aquela pessoa que gosta de trabalhar sozinho, né? Geralmente acumula trabalho, inclusive, né, os seus próprios aprendizados e dificuldades em todo o processo. Ele não documenta, ele não compartilha, ele não fala. E ele gosta de entregar aqueles grandes trechos de código, né? Um pull request que, nossa senhora, tem milhares de arquivos e linhas de código, né? Então todo mundo já viu esse PR e fugiu, inclusive, da revisão desses PR, né? Os motivos para esse comportamento podem ser inúmeros, tá? Pode ser medo. Então eu tô inseguro, então eu vou trabalhando e só vou deixar para mostrar no final porque o trabalho contínuo, né, eu acho que sempre tem algo para melhorar. Ou não quero receber outras ideias porque eu acho que as minhas ideias são boas, eu não quero que elas necessariamente sejam criticadas, né? E provavelmente um desejo, né, de passar pelo processo de produção, fazendo com que as pessoas achem que foi tranquilo. Não, me deram um problema, eu só voltei no final com tudo entregue, então todo mundo vai achar que foi super fácil me dar algo para resolver. O grande problema nesse tipo de comportamento é que além da falta de colaboração com o time, né, existe um alto risco na entrega final. Sem essa troca de ideias, as revisões, os feedbacks, né, fica muito difícil de não pegar pequenas falhas de comunicação, de código, de alinhamento de expectativa no meio. E quando a gente pega isso somente no final, a gente pode gerar muito retrabalho. E é exatamente isso que gera frustração nos stakeholders, nos colegas de trabalho, nas lideranças, né? E nos próprios usuários do sistema. Tainá, como que a gente identifica o guardião do código? Se você vê grandes e infrequentes commits e PRs maiores e normalmente que vem mais no final do projeto ou no final da sprint, o guardião do código ele pode estar presente aí. Mas é muito importante analisar esse padrão, se ele sempre esteve presente ou se é algo mais recente ou pontual, de repente, de algum processo que o time está passando, né? Isso vai ajudar a você a identificar se esse padrão é uma forma preferida do engenheiro dele trabalhar ou se esse padrão foi causado por algo pontual dentro do processo. Outra característica bem comum desse padrão é a baixa receptividade aos feedbacks. E o que fazer com este padrão, né? Primeiro, seja compassivo. Esse profissional ele pode estar cansado, ele pode estar esgotado, ele pode estar acabado. Então, chame ele para um one-on-one. Deixe-o ciente de que ele tem tempo para se recuperar e que entregar o trabalho é muito importante. É muito importante também que a conversa com ele seja leve, que ele se sinta à vontade para falar do que esteja incomodando no projeto que ele está trabalhando e convidá-lo também para participar desse processo reconhecendo o que deu certo e o que não deu certo nesse trabalho. É muito importante que essa conversa reforce o quão é importante o trabalho colaborativo em equipe que leva ao aprendizado mútuo ao longo do processo, evita falhas contínuas, enfim, todos os benefícios de um processo em conjunto. Tainá, agora eu quero que a gente fale do campeão do churn. Né? O churn sendo ali aquele código que volta, né? Mandei um código, ele volta. Mandei um código, ele volta. Isso pode ser um grande indicativo de uma precoce luta contra uma tarefa, né? Você consegue identificá-lo através de um alto percentual de código comprometido ou um alto índice de churn do código. Mais fácil você identificar através desses 3 comportamentos. O ponto 1 é o perfeccionismo. Nesse caso, para o engenheiro, o código nunca vai estar bom e ele vai estar sempre reescrevendo o código para torná-lo perfeito, mesmo que isso não acrescente muito a funcionalidade real do código. O ponto 2 é lutar com o problema à mão. O engenheiro ele acredita que ele está resolvendo o problema de forma correta e individual, mas quando chega para a revisão, o código precisa ser reescrito. E o terceiro são os problemas com as partes interessadas externas. Com a chegada tardia dos requisitos ou atualizações no meio da sprint, as entregas juntamente com a falta de comunicação com o time e querer resolvê-los sozinhos pode aí causar um problema. E com isso, o que a gente pode fazer, Bissu? Tem algumas coisas fáceis, né? Primeiro é que esse é um problema de fácil identificação. São aqueles PRs longos, né? É aquela grande quantidade de vai e volta. Quando notar uma alta rotatividade dos códigos, vale entender primeiro se isso é rotina ou se é algo específico daquele projeto, daquela regra de negócio que é complexa, do mau treinamento técnico da equipe que está fazendo, tá? Se algo de fato estiver errado, é importante determinar quem que está conduzindo a situação. Muitas vezes, dentro desse processo, você vai querer trazer um especialista que domina melhor aquele assunto para ajudar a decidir
né, quais pontos de código podem dar continuidade e quais temas precisam de um melhor treinamento. Em seguida, né, dando ali o feedback para as pessoas que estão envolvidas nesse processo de churn, mostre os dados, né, e o impacto de receber as especificações ou as alterações de última hora. Porque geralmente, né, aquele vai e volta também pode acontecer porque as regras do jogo vão mudando ao longo do produto sendo desenvolvido. É importante que todos os stakeholders saibam que eles precisam trazer a informação o mais cedo possível e com o maior nível de assertividade dentro desse processo. Tá? Organize e puxe as tarefas para a entrega do projeto ou do MVP do projeto junto com a pessoa de produto. Importantíssimo a equipe técnica participar porque vários questionamentos são levantados durante esse processo de planejamento, de entrega, né, de revisão da entrega e assim por diante. Depois disso, né, passada a fase de planejamento do projeto, é importante ter a revisão de código, né? Então, compartilhe o código, tenha trocas, nas dailies comente sobre a evolução, sobre como está sendo feito, né? Vá dividindo o trabalho, né, com os seus colegas de trabalho, sempre atento nos pontos de complexidade. E peça sempre, né, ali para um engenheiro mais experiente poder estar junto, né, daquela pessoa mais júnior, daquela pessoa que está entrando agora na empresa e não entende muito, às vezes, das regras de negócio, para acompanhar e avaliar o código, tá? Se o problema for muito difícil e estiver bem empacado, aí a minha recomendação mesmo é partir para uma programação em pares, né? Famoso pair programming que vocês conhecem. Aí não tem jeito, o negócio vai deslanchar e vai ser tudo bem. Ponto 4, né? Quarto comportamento de hoje, né? Alvo de commits. Comportamento importante para prestar atenção, que é aquela galera que gera commits certeiros na agulha. Fala um pouco aí desse problema, Tainá. Esse perfil não é exatamente um problema, né? O que acontece é que esse engenheiro ele consegue identificar o problema, ele consegue dividir em tarefas, entregar pequenos commits muito bons, gerando pouca refatoração de código, muita aprovação e etc. Então, dessa forma, como esse engenheiro ele já trabalha de uma maneira muito boa, o que pode acontecer dentro do time é ele não se sentir parte, porque às vezes não tem muito feedback, ou quando alguém pontua alguma coisa do código dele é sempre com algo de melhoria, uma vez que a qualidade do trabalho dele já está ali sempre sendo entregue. Então, é mais um cuidado para fazê-lo se sentir parte do time, não deixá-lo ter a sensação de excluído ou só quando ele faz algo que pode ser melhorado que lembram dele, né, da existência dele. Exato, né, e nessa linha ali dos cuidados, né, que a Tainá bem comentou, o que a gente recomenda para as lideranças, né? É importante que todo o processo de review de código comente também sobre as coisas que são muito legais que foram feitas. Então, eventualmente, reconhecer uma técnica utilizada que pode ser revista pelo resto da equipe, forçar um pouco, né, o trabalho de comunicar para os demais o trabalho que foi feito, porque eu entendo que naturalmente na correria do dia a dia a gente não quer muito falar sobre o código produzido, né, a gente quer sempre falar do futuro, mas incentivar a equipe a fazer esse tipo de trabalho, né, de compartilhar, fiz essa função, foi bem legal, fiz esse método, tô usando essa biblioteca, ela também é interessante. Então, esse tipo de coisa vai fazer com que, né, as pessoas que geralmente são muito assertivas ali nos commits, nos PRs, participem mais do time e que você também incentive esse bom comportamento, né, também, né, em outros projetos e para outras pessoas, né? Então, esse é o cuidado para se ter quando você percebe que tem alguém ali que está muito certeiro, muito na linha, sempre acertando tudo, garantir que ele está trazendo de volta também os aprendizados, o que ele faz para acertar tanto, né, e ter esse tipo de resultado. Quinto e último comportamento de hoje, Sim, né, para prestar atenção, o herói. Esse é um outro clássico dos clássicos dos clássicos. Na verdade, esse é um cara que todo mundo quer ter no time, porém, é muito difícil você ter essa pessoa sem gerar um problema para a empresa, para o time, né? Um problema de dependência. Tainá, o que é o herói? Ele representa uma tendência quase que usual de corrigir o trabalho alheio sempre no último minuto. É um perfil que normalmente aparece um pouco antes das entregas, ele encontra e aponta algumas críticas e traz soluções para salvar o dia, né? Isso pode ser um sintoma de uma microgestão ou uma delegação e ele pode acabar minando o crescimento de todo o time, né?
além de contribuir com dúvidas e incertezas dos próprios desenvolvedores. No pior dos mundos, esse profissional ele incentiva a preguiça do time todo, porque todo mundo sabe que mesmo no último momento ele vai aparecer, vai salvar e vai resolver. Um ponto bem importante é que essas soluções de última hora, elas podem acabar gerando bastante dívidas técnicas também, né? Ou seja, bem prejudicial para o time. Como é que a gente identifica essa pessoa no time, Tainá? Ele é o profissional que domina a arte de ajudar os demais e principalmente de última hora. Ele também possui uma baixa receptividade ao processo de revisão, não oferecendo um feedback substancial, por exemplo, né? E o que a gente faz nesse caso, Bissu? Olha, tem algumas coisas que dá pra fazer, né? Acho importante a gente perceber que o herói, ele também precisa disso, né? Grande parte do comportamento dele se comportar dessa forma é porque ele gosta da sensação de salvar o dia. Ele sente que é dessa forma que ele demonstra o quão valoroso é o trabalho dele. Por isso, né, uma das coisas a se fazer é gerenciar o processo de revisão do código, né? Então, ao invés de você gerenciar esse salvamento de última hora, olhar lá para aquela história de começar a compartilhar o trabalho ao longo do tempo, fazer follow-up nas deles, vai permitir com que o seu time tenha menos situações dessa, que é a situação de última hora que a deadline está ali e precisa ser entregue, e esse herói é convidado a participar dos PRs mais cedo, ou seja, ele tem que começar a compartilhar as coisas antes e dar tempo para ele ensinar as pessoas a fazer aquilo que ele faria. Incentive essa pessoa a oferecer o feedback mais cedo, né? Colaborar com o time, dividir padrões saudáveis, né? E participar ali do dia a dia. Como eu falei lá no começo, o herói é o tipo de profissional que todo mundo quer ter no time porque ele sabe de fato fazer o que ele está fazendo. O desafio é fazer com que ele consiga trabalhar numa liga de heróis, né? Que ele não seja um herói solitário, que todo mundo possa participar, né? do salvar o dia. E treine essa pessoa, né? Ajude ele com feedbacks, né? Transforme, né, a visão dele de valor, faça ele entender que existe valor em outras formas, né, do que ele faz no dia a dia, né? Para todo mundo isso é um processo de aprendizagem. E o herói, assim como todo mundo, né, vai aprender também. Tainá, 5 pontos importantes de comportamentos individuais nos times. A gente tem outras 3 partes desse vídeo para compartilhar, algumas delas para anotar no time inteiro, não individual, mas eu acho que esses 5 de hoje já vão ajudar bastante o pessoal. É isso. Acabou. Muito bem, c'est fini. Obrigado, gente.